pessoal, tudo bem? Eu vou dar bom dia, boa tarde, boa noite. Porque não sei em que horário vocês vão assistir, né, o nosso episódio. Mas eu sou a Jennifer. E eu sou a Carla. E esse é o Talking Tudo, onde tudo vira conversa. E hoje a gente tem a alegria de poder contar com a presença dessas gurias, assim, profissionais exímias, pessoas maravilhosas. A gente estava aqui antes da gravação, trocando um papo, conversando. Tenho a oportunidade tive, né, a oportunidade de conhecer a Morgana durante os treinos, numa conversa informal. Eu fui lá comprar suplemento. Isso é verdade. E aí rolou uma conversa bem legal, uma iniciativa, né, da Morgana em querer trazer o trabalho dela, o atletismo, a disciplina, entre outros temas. E aí surgiu também a oportunidade da Cleci, cara, gente. Uma lenda, digamos de passagem. E aí a gente, né? Então, numa conversa formal, surgida. Carla, tem que dizer pra nós, o que é importante na vida das gurias aqui? Gurias e gurias, isso é super importante. Eu vou falar, Carla, porque eu vivo esse mundo, né, não de fisiculturismo ainda, né, mas de estar inserida nesse meio. Já conhecia a Cleci, a Morgana, eu já seguia ela no Instagram, mas não conhecia pessoalmente. Então, assim, além de eu gostar muito disso, é importante porque a gente vai tratar de corpo e mente, como sempre, mas principalmente para nós mulheres a gente se compara muito, né? Com certeza existe comparação. Tem uma comparação muito forte. E eu, Carla, tá? Sempre tive dúvida assim. Como é que é uma arbitragem? Como é que eu vou saber que ela deu o ponto certo? Por que não deu aquela lá que tava mais bonita? Entendeu? Eu não consigo entender isso. Não, mas aquela lá parece que tem uma gota mais saltada. Mas por que não? Tá mais aparente. Tá mais aparente. Será que é panelinha? Só aquela lá ganha. Foi pro overall, ganhou também. Então, tipo assim. Exatamente. E é um trabalho sério, a gente acha que não. Muito além, né, do que a gente pode imaginar. Então, para ti, que tem dúvidas sobre isso, interesse sobre esse tema, tanto profissional da área da educação física, que é a área da saúde física, para a área da saúde mental, que trabalha com essa galera, e também tem vontade, daqui a pouco, de te desafiar nesse mesmo caminho, esse podcast é para ti. Então, a gente vai convidar as gurias para se apresentar de uma forma leve, descontraída, como acontece aqui nos nossos episódios anteriores. Então, gurias decidam quem quer começar. Tentem, digam para o pessoal a que é. Aí, o que vocês falam? Bom, eu me chamo Morgana, sou atleta de fisiculturismo na categoria Wellness Master. Então, assim, a ideia de vir aqui hoje conversar com vocês é também trazer essa ideia das mulheres, independente da idade delas, fazerem o que tem vontade, ou subir num palco, ou treinar, ou só ir numa academia, enfim, é o momento da mulher. Aí é o que eu sempre falo, que legal tu conseguir chegar até uma academia, tu fazer alguma coisa, não significa que tu vai ser uma atleta, mas caso o teu sonho seja esse, é muito apoiado, eu acho que vale muito a pena, porque é um sonho a ser realizado. Para mim, na minha parte, foi um sonho que eu realizei com quase 50 anos de idade, e muito feliz, e levo assim o fisiculturismo no coração, já treino há muitos anos. Casada, é mãe? Então, eu sou viúva, né? Eu perdi o meu esposo numa gravidez de 8 meses, então a gente sempre treinava, ele também era atleta, e eu estava grávida de 8 meses quando ele faleceu. E então, eu estava grávida de 6 meses e eu treinava ainda, sempre treinei. E aí depois desse fato que aconteceu, eu parei, obviamente, por uns 2 anos, e novamente o fisiculturismo, a academia me trouxe. Te salvou? Me salvou. A gente falava isso. Me salvou muito, 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 muito. Sou muito grata a isso. No início foi difícil, muito difícil. Mas depois comecei, e o corpo pede, a mente pede, né? E é isso. Essa é a minha história. Uma bela história. Linda, né? História. Exatamente. A gente sabe que tem alguns assuntos que são tão delicados.
Principalmente o luto, né? Musculação salva vidas. Exatamente. Ajudou muito. A mente. Verdade. Bom, para quem não me conhece, né? Primeiramente, eu quero agradecer o convite, né? 2 mulheres com mais um podcast, isso é muito bom de ver, né? A gente está sempre conversando com a Morgana também, do quanto é bom ver as mulheres, né? Indo além. Não que eu sou feminista, porque eu não sou, mas as mulheres têm que fazer mais e principalmente se unir mais, né? E a gente hoje aqui vai falar de um esporte que precisa de mais união feminina também, né? Isso, porque o bodybuilding é, né, o pai do fisiculturismo, né? E eu sou Cleci Bianchini, sou árbitra desde 2010. Meu primeiro curso de arbitragem foi em 2010. Comecei, né, por causa dele, né, do meu marido, Joel, porque não tinha naquele tempo informação nenhuma, não tinha nada. Né, ele aprendia nas revistas americanas. Saudade ainda. das revistas. Bons tempos. E aí, quem que ajudava ele em casa? No treino de pose, ou quem que tentava ajudar ele a treinar, né, na academia? Eu. E daí, por isso, eu me apaixonei. Que nem eu sempre falo para as atletas, vocês são as minhas inspirações. Porque realmente são, né? Porque eu me inspirei nele, né, aprendi muita coisa com ele e continuo aprendendo com as atletas e com os atletas diariamente. Então, para mim, a arbitragem, além dela me dá muito orgulho cada vez que eu sento na mesa, e para os árbitros regionais, para a minha mesa de arbitragem, como eu sempre falo, tem que sentar ali e arbitrar. Tem que sentar ali para te sair dali com honra, né? Falando, eu fiz o meu trabalho bem feito, né? Não estou aqui brincando, porque a gente está com o sonho de muitos atletas nas mãos. E a gente sabe que é um sonho de fato, né? E é um sonho difícil, e um só vai sair de lá campeão, né? Então, eu tenho muito orgulho de ser árbitra. E fui árbitra, né, digamos, de 2 federações diferentes, e agora sou uma árbitra independente, livre. Leve, solta. Legal, então, acho que da nossa parte, a gente agradece o aceite. Demais. Vai sair, com toda certeza, vão sair tantos outros tópicos para acontecer outros assuntos, né? E já, de início, sintam-se convidados para sempre, exatamente. Exato. Sou convidada especialista. E todo mundo que passa, que a gente conversa, que vem aqui, ou que conversa conosco sobre isso, nossa, vocês podiam falar isso. E a gente fala sobre o espectador, né? Seja 1 milhão, uma pessoa transformada, tocada. Então, a gente falar aquilo, o ganho já é master, né? Já é grande. Então, a nossa intenção aqui, claro, que é também divulgar o trabalho das gurias, o nosso, mas principalmente, que alguém me fala lá no nosso episódio piloto, assistam quando tiver disponibilidade, que é o de levar informação real, informação de verdade, para tirar a gente da inércia, para tirar a gente daquele véu do será, do julgamento, do achismo. A gente vai fazer perguntas aqui para as gurias. Mas antes disso, a Cleci tem podcast também, né? Sim, tem. A Bodycast. Sim. O Bodycast, ele foi feito, né? Pensado. Bodycast. Para dar voz aos atletas e aos empreendedores, né? Para levar mais informação, igual vocês estão fazendo, né? Para levar mais informação e fazer a pessoa chegar mais perto de nós, né? Porque aí, por exemplo, um árbitro, um promotor, alguém que realiza evento, parece uma coisa assim, de outro mundo, né? Eu sempre penso, eu sou igual a todos vocês. Só que faço uma coisa diferente, bem diferente, né? Mas daí isso torna a pessoa mais próxima de ti, faz a pessoa se sentir mais à vontade para perguntar coisas que às vezes ela tem dúvida, né? E dá voz a todo mundo, né? E esses episódios vão ao ar? São ao vivo, gravados? São ao vivo, 2 vezes na semana. Que dias? Que dia mesmo? Quarta e sexta. Quarta e sexta no canal Bodycast. Bodycast. Ó, não percam. Isso. Tem. Talking to the Bodycast. Isso aí.
O Joel, que também, esposo da Cristina Fortrás, aqui das câmeras. E também tem um trabalho, né, bacana. Então a gente vai divulgar todo mundo aí, que é a nossa intenção primeiro. Então, muito obrigada pela participação, que seja uma conversa Leve. Será? informativa, né, e que nos tire do achismo. Eu tenho muita pergunta, muita pergunta. Então, vamos lá. Para Morgana, como que surgiu o fisiculturismo na tua vida? E o que fez tu decidir subir num palco pela primeira vez? Porque uma coisa é tu querer treinar, Exato. ter um shape, blá, 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 né? Outra coisa é tu assumir isso como um propósito, um sonho. Um trabalho, né? Um trabalho. Então, eu já treino há bastante tempo, há uns 20 anos mais ou menos da minha vida, com algumas interrupções, obviamente, mas sempre treinei assim por saúde. E eu lembro que quando eu comecei, eu sou enfermeira também na área da saúde, e eu trabalhava muito isso com os meus pacientes, né, movimentar o corpo, enfim. Mas aí a enfermeira chega aqui e faz a gente levantar e tal. Então eu sempre trabalhei isso aí com os meus pacientes também. E chegou um dia que eu incentivei tanto uma senhora, porque ela era acamada, ela já estava na unidade onde eu trabalhava por muito tempo, e incentivei ela muito, mas será? Enfim, daí a familiar questionou e tal, e essa senhora começou a fazer uma academia. Então, assim, de todas as limitações que ela tinha, ela ficou 80% bem. E eu estou falando de uma pessoa de uns 60 e poucos anos, 70. Isso, mobilidade, exatamente. Porque eu sempre treinei, sempre. E nunca foi difícil para mim. A Jennifer sabe, porque ela é enfermeira também, então eu saía de plantões de 12 horas noturnas, às 7 horas da manhã, e o curto intervalo de tempo que eu tinha, porque eu ia para outro trabalho à tarde, era às 8 horas da manhã. Então eu saía de um plantão de 12 horas e ia para academia. E isso era a minha paz, isso era o meu descanso, era o encontro comigo mesma. Era o tempo que eu tinha de cuidado. Eu repenso também muito. E era bem assim, um plantão de 36 horas, às vezes, na academia, se salvava, exatamente. E daí eu ia para outro trabalho, mas aquele era o meu momento, como mulher, de autocuidado, de ficar bem. E sempre treinei, mas o meu treino não era direcionado para o fisiculturismo como atleta, não era. Eu tinha um outro físico, enfim. E como eu falei lá no podcast do Joel aquele dia, foram, não digo dificuldades, não foram dificuldades, mas muitas das vezes, né, poxa, trabalhou 12 horas, aí tu vai lá, tu faz as coisas, mãe, né, eu tenho 3 filhas, eu tenho uma filha pequena, assim, mãe, dona de casa, enfim, com todas as coisas que a gente sabe de uma rotina de uma mulher, eu conseguia chegar lá e dar o meu melhor sempre, tinha um bom físico, não direcionado, né, como atleta, e aí um dia eu tava na esteira caminhando e pensei, poxa, eu vou realizar esse sonho de um dia subir no palco, de ser uma atleta. Seja uma vez, 2, enfim, quantas vezes forem, não me interessa, eu vou estar lá um dia. E aí conversei com a minha treinadora na época e tal, como eu falei para a Cleci lá, né, daí ela disse que meu treino já estava direcionado para isso. Aí quando ela me viu, sem eu saber, quando ela me viu, ela disse assim, não, essa aí eu vou botar no game, essa vai ser uma boa atleta. E então a gente começou um trabalho, sem eu saber, de mudança no meu físico. Um dia eu cheguei para ela e disse, olha só, eu queria, ela disse, não, vamos trabalhar com isso. Na metade do caminho ali, a gente sempre tem algumas, né? Exato. Eu acabei trocando de treinadora, foi quando eu conversei com o Thales Carlesso, que é o meu treinador, e a gente começou um trabalho, então, e foi um trabalho, assim, muito rápido, coisa de 1 ano eu subi no palco. A gente começou ali em janeiro de 1 ano, no finalzinho do ano, em dezembro, foi a minha primeira competição, com a nossa árbitra Cleci, arbitrando, e foi muito bom, no primeiro momento, adorei, realizei meu sonho. Ótima. O caminho, né, a trajetória, por exemplo, agora estou em preparação de novo, daí então tu fala para as pessoas, 20 semanas em preparação e mais 1 semana de finalização, nossa, mas tudo isso é o que eu amo fazer, é o que eu gosto, é o que me motiva, que legal, trocou treino, trocou dieta, é isso aí, tu vê a modificação do teu corpo, isso aí não tem preço. Né? É muito bom, árduo, exato. Porque daí tu tem horário para comer, tu tem horário para dormir, tu tem que treinar bem, tu tem envolve tudo isso com a tua rotina.
os filhos, eles te incentivam, te ajudam? Sim, eu tenho 2 filhas mais velhas, né, que me incentivam bastante, uma pequenininha de 9 anos, que também me incentiva, gosta, às vezes na academia comigo e tal, e eu consigo lidar muito bem com isso, com eles, com a minha família, me apoiam bastante, e eu acho que isso é importante também, né, Sim. muito importante, mas indiferente se me apoiassem ou não, Eu eu ia ia fazer igual. Porque eu me melhor se amo, apoiar. e eu gosto, eu me apoio, eu me amo, eu me admiro todos os dias quando eu acordo, toda a mudança do meu corpo, né, que vão mudando, né, Cleci? A gente começa, eu estava no off, então, com mais volume, agora eu vou secar. Então tem toda essa trajetória, assim, que a gente faz como atleta, que eu acho maravilhoso. Bom. E dentro Vivo dessa isso. um gancho, o que exige mais de ti? A preparação física ou o controle da mente durante essa preparação e durante o período porque a competição, não sei, né, nesse assunto eu sou leiga nessa parte, mas a competição já começa quando tu te prepara. Na preparação, né? Eu iniciei agora segunda-feira passada, minha preparação, então são 20 semanas e uma semana de finalização. Para mim não é difícil. Não se torna difícil porque eu gosto. Né? Eu acho que quando a gente faz algo que a gente gosta, se torna leve. E eu faço isso ficar muito leve. Eu conheço pessoas que começam a ficar pesadas, coisas, porque, não, cara, foi uma opção tua, uma escolha tua. No momento que tu escolhe algo, tu tem que direcionar isso na tua vida da melhor forma possível. Eu penso dessa forma. Então, para mim, não fica difícil, assim. É muito tranquila. Depois, ali na finalização, daí tem um pouquinho mais exige um pouquinho mais mente, e corpo. Isso, que é o final, é uma semana antes de subir no palco. A palavra nova que inventaram. E também para mim é tranquilo, mas daí depois já gera aquela ansiedade um pouquinho, que a gente é ser humano, enfim, né? Sim. Aí gera aquela ansiedade, mas eu tento bloquear muito a minha mente em relação a isso. Eu disse, cara, dei meu melhor até agora, é isso que meu físico apresentou, e é assim que eu vou subir, e vai ser a minha melhor versão, independente do resultado, eu vou estar aqui novamente. Então é isso. Orgulho bem. E disciplina. Vale, né? Saúde mental e espiritual. Também, muito. Porque tu tá a saúde mental e a saúde espiritual, e aqui sem falar sobre religiões, mas quando a culpa, né, de estar fazendo alguma coisa não te assola, porque Nem um pouco. o julgamento, eu tô deixando os filhos, eu tô deixando isso, Sim. tô deixando de ir numa confraternização. Mas tu sabe, Estar ciente, acho que equilibrado dentro de um eixo da tua própria escolha, isso... independente de julgamentos. Porque eu vou te dizer assim, que eu não deixo de confraternizar com ninguém, de sair, de fazer as minhas coisas, porque eu levo a minha alimentação. E assim, olha, eu como na hora que eu tenho que comer. Eu já fui em pizzaria, em celebração de amigos, com a minha marmita, que o garçom pediu para tirar uma foto, porque eu não tô acreditando nisso. Eu puxei a minha marmita e comi, junto com todos. Então eu cantei o parabéns, eu confraternizei, eu ri, eu brinquei, e comi minha marmitinha. E foi muito... E aí, quem te conhece, te ama e te respeita. Me respeita e tá tudo certo, entendeu? Ainda vai se inspirar, né? Ainda vai se inspirar com ela. Aí é que vem também, já aproveitando, a disciplina. Porque daí eu estava com a minha família, minha filha pequenininha, e ela pediu uma pizza doce, do sabor que eu mais gosto. E demorou muito para chegar essa pizza, e nós fomos embora. Eles disseram, não, eu vou arrumar para te levar. Então ali demorou bastante tempo, eu já estava no horário da minha próxima refeição, e aí eu peguei, botei dentro do meu carro, a minha filha, e aquele cheiro daquela pizza maravilhosa. E aí, já com fome, porque eu já tinha que comer a minha próxima marmita que estava na minha casa. Então, o que eu fiz? Isso tudo é manejo, como saber lidar com a situação. Eu acho que isso é muito importante. O que eu fiz? Eu deixei aquela pizza dentro do meu carro quando eu cheguei na minha casa, estacionei, tudo tranquilo. Lá, peguei minha marmitinha do congelador que estava pronta, aqueci, comi depois que eu fui lá, que eu tirei aquela tentação de dentro do meu carro. Então eu não corri risco, eu não estava mais com vontade. Exatamente, porque a gente come com os olhos, uma técnica boa. Ou então quando a minha alimentação está muito restrita, eu sempre coloco em pratos pequenos. Então vai parecer que eu estou comendo muito. Então, eu tenho meu pratinho pequenininho, quando eu estou na minha finalização, que eu coloco meu alimento ali. Então, para mim, a gente come com os olhos, né? Então, assim, para mim, eu tô comendo bastante e tá tudo bem.
Uhum. né? Isso, então, a organização mental, né? Esse processo. Rotina, Não é disciplina. só um dia ou outro por vai dizer que é ser fisiculturista, Uhum. né? Requer uma transformação, acho que Muita já disciplina. de Ai, vida, eu né? sempre Uhum. foi comigo. A resiliência, a resignação já vivenciada antes na vida, como você deve ter, né? Deve ter uma história, acho que contribui para isso, já prepara a gente para as próximas dores, né? Uhum. Exato, exato. Dentro dessa nossa, né? Depois que a competição termina, como que tu lida com o emocional e com a mudança da rotina? Se é que há mudança na rotina, como que funciona para ti isso? Então, mudança não tem muita, porque o atleta não pode ter o rebote, que a gente chama, né? Então, é uma alimentação controlada, para mim é muito tranquilo. Então, eu descanso, durmo bastante. Meu café da manhã é aquela alegria, porque eu vejo a minha medalha, os meus Sim. troféus. Então, elas sempre, as minhas bonecas, elas tomam um café comigo pós-competição no outro dia. Isso aí é exatamente, Uhum. que eu vou querer mais. Uhum. Exato. Então, elas sempre tomam um café comigo de manhã, sempre. No meu pós-campeonato, né? Daí ali eu fico com uma refeição livre no dia, mas muitas das vezes até a gente não consegue comer muito, né? E é muito tranquilo, e eu sempre quis trabalhar isso muito na minha mente, que eu acho que o atleta tem que entender que aquele físico, com aquele shape do palco, é do palco, é naquele dia que tu fica pronta. Sim. E muitas pessoas, aí mentalmente, isso atrapalha, porque aquele shape é daquele dia, né? Exato. Então, assim, E ó, é tu não, sofrido pra e é chegar sofrido, naquele então tu não ponto, consegue né? manter por muito tempo, tu consegue te manter bem condicionada, enfim, mas aquele físico é E tu daquele não tem, dia. assim, não tá com o shape do palco. Não, eu consigo lidar muito bem com isso. Eu conheço muitas amigas minhas Uhum. que subiram, assim, Sim, no processo eu também. de tá virando. Exato. Uhum. Fazendo, e vai trazer, eu acho que isso muito, porque vivencia com outra, Exato. né? Que é a preparação para querer competir. Sim. Acho que eu entendi desses minutos de conversa aqui, que nada se decide de um dia para o outro, que existe uma preparação antes, e a tua saúde física e mental já precisa estar organizada para acontecer isso. Porque isso aí, a gente falava, acho que a gente falou no nosso episódio gravado sobre anorexia, bulimia e Sim. vigorexia. E se tu tá dentro de um processo de adoecimento e tu decide por um impulso fazer isso, é bem diferente, que é o que a gente ouve falar e que gera muito julgamento e que gera olha, a pessoa tá se sacrificando. É sacrifício pra ti? Nenhum. Eu amo viver isso. Eu amo o fisiculturismo, eu amo entrar numa academia, eu amo ver a diferença no meu corpo. E para mim é muito gratificante. Muito, muito. Então é bem diferente. É. Tu tá saudável e tu tá usando aquilo ali pra né? Sai de um vazio pra outro. Se torna vazio. A medalha chega. Pra que mais que eu vou treinar? Não. Então é persistência, né? É constância. Então eu tô sempre em busca do meu melhor, né? Agora eu vou competir novamente no final do ano. Então, assim, a gente sempre busca estar melhor, né? É esse que é o acerto com o meu treinador, o Thales Carlesso, que é um querido. Então, assim, eu também, a importância de tu ter um bom direcionamento, de um bom profissional te acompanhando, né? Então, tem uma boa estratégia alimentar, tem uma boa estratégia no meu treino, então a gente tá sempre cuidando, não, ó, vamos melhorar esse ponto, não, agora é esse, né? Não, hoje não faz tanto cardio, faz mais cardio. Então, a gente tem sempre essa troca, e essa troca, eu acho que é importantíssimo também na vida de um atleta, né? Quem tá por trás lá, né? Quem me ajudou a chegar, exato. Quem me ajudou a chegar, né? Então, é um trabalho de via dupla, de mão dupla. Então, os dois trabalhando linearmente, assim, isso funciona muito bem com o Thales. Eu preciso ir no banheiro, eu vou pausar. Viu? Foi tomar chimarrão. Vamos cortar. Retornando de uma pausa breve, temos agora, depois desse bate-papo aqui, onde a Morgana nos trouxe, né, um olhar diferente sobre a importância do cuidado disciplinar, mas também envolvido com a saúde mental, quanto que para ela é significativo fazer esse trabalho, não é sofrido, né, não é dolorido, é bom, ela gosta, envolve
abdicar de algumas coisas que não pesam tanto. Não né? pesam nada. Deixar leve. A gente vai conversar um pouquinho com a Cleci, porque se árbitra de fisiculturismo, né? Tu trouxe ali na tua apresentação que participar e auxiliar o teu esposo nessa área fez com que despertasse em ti esse ideal, né? Fala um pouquinho mais sobre isso, assim, onde é que virou? Agora, eu quero ser árbitra de fisiculturismo. No primeiro curso de arbitragem que teve no estado, né, que foi o Joel que trouxe para cá, o primeiro curso de arbitragem que teve foi em 2010. Aí eu fiz e daí eu pensei, nossa, é muito mais complexo do que as pessoas imaginam, né? Com mais detalhados, com mais regras. E aí eu pensei, é aí que eu quero ficar. Daí eu arbitrei, já porque o curso era teórico e prático no mesmo dia, né? Aí fiz o teórico e aí depois arbitrei o campeonato, que a prova prática daí já é arbitrando, né? O campeonato, tu arbitra todo o campeonato. Ficou nervosa pra te fazer. primeira vez? Não. Não. E eu não canso, sabe, de arbitragem. Já fiquei 14 horas sentada numa mesa de arbitragem e não canso. Passa muito rápido, sabe, aquilo ali. Sério? Que legal. Muito bom. A gente tá Eu falando pensei, aqui no treino, no trabalho, é bem gosta ainda da água, né? É remunerado? Não, ou não. Uma pergunta que então, na teoria, Sim. sim. Na prática, outra coisa. Outros 500. Sim, Ou é. menos. Outros 500. Bem menos. Então, isso me mostrou e fez, né, porque eu convivi muito tempo com o Joel treinando, né, e competindo, e sempre teve muita disciplina e muito foco naquilo ali, né, o objetivo dele era aquele ali, ele ia até o final. E eu pensei, então, as pessoas merecem ter, né, digamos, uma arbitragem justa também, para avaliar o atleta que fez realmente o trabalho dele. Por isso que, para mim, toda vez que eu sento na mesa de arbitragem é para sentar e arbitrar mesmo, sem frescura, sem olhar para o lado, e sempre passei isso para os nossos árbitros regionais também. Senta ali, sempre lembrando que tu tá com o sonho de um atleta na E é tua mais mão. fácil avaliar mulher ou homem? Porque tem muita diferença de pose para cada um, né? São categorias diferentes, Sim. né? Que nem o bodybuilding. Quando eu comecei em 2010, tinha o que? O bodybuilding e a body fitness. Body Duas fitness. categorias. Que voltou agora a body fitness, né? Voltou, Tinha mas sim. Aí, na verdade, nunca saiu, né? Sim, de mas uma agora outra, voltou nunca. Aí voltou com outro nome. E então, só duas categorias. Aí depois que veio as outras categorias. Então, o bodybuilding, ele parece mais fácil de tu arbitrar. Porque é a pose montada e o músculo que tu vai olhar. As outras categorias, que nem da Morgana, que a maioria das pessoas dizem, parece meio subjetivo. Não é que é subjetivo. Existe a regra, né? E tu vai arbitrar dentro da regra. O problema é que depende como vai montar a pose, depende como ela vai inclinar para frente, depende como ela vai esconder os pontos fracos dela. Então, não é subjetivo, depende como a atleta vai se mostrar no palco. E o bodybuilding, Classic Physique, que são mais poses, né? Bodybuilding, 9 poses. Classic Physique, 7 poses. Então, ele vai montar a pose e vai ter um tempo ali naquela pose. Eu sou uma das árbitras que dizem que eu deixo mais tempo na pose. Fica. Sim, eu vou te avaliar na pose, então. Exatamente. Pose, né? Na pose. Então, Aguenta, fica na pose, né? Aguenta na pose. Porque daí tu vai ter, quando o atleta te perguntar um feedback, tu vai saber dizer, tu não deixar 5 segundos ali, não sei o que dizer. Isso. Pro próximo. Os atletas têm acesso depois à pontuação deles? Ou Ele não? tem acesso a um feedback. Não tem acesso a uma pontuação. Não. Então, essas categorias fitness, elas parecem um pouquinho mais complicadas de arbitrar, porque é mais por detalhes. E é detalhes que fazem a diferença, né? Principalmente. E o nervosismo deles na apresentação conta como ponto negativo? Não. É só mesmo a pose. Isso, só a pose. O shape. Montou a pose. O que eu sempre falo para os atletas, tem que montar a pose e segurar a pose. É assim que a gente vai avaliar, né? Como é interessante, né? Até vou trazer aqui a pergunta de o que é avaliado quando alguém sobe no palco e o que o público não sabe.
Mas para trazer aqui de uma das nossas colaboradoras, né, que é a Fernanda, que a gente faz a nossa unha, que a Fernanda participa de campeonatos, né, de neodesigner artístico. Uhum. Então eu tive a oportunidade de acompanhar a Fernanda como modelo dela em toda uma montagem, né, desde o figurino até o que a maquiagem, tudo, o preparo, foram 12 horas trabalhando, e se ouve muito, eu quero saber se vocês escutam isso também. Nossa, pra que isso? Nada a ver isso aí. Nem é divulgado, ou, pra que tanto envolvimento? Quanto tempo de trabalho, quantas horas de trabalho? E eu acompanhei ela ali sendo, né, depois mostro pra vocês como é que for. Foi horas fazendo o material, depois foram horas no figurino, horas na maquiagem, e lá o desfile, e depois as avaliadoras deram um de ver o que cada um avaliava realmente com a tabela, com tudo, que não é divulgado, né? E que para muitas pessoas, o que a gente vê que fala árbitro? Quando fala árbitro, qual que é o primeiro esporte que as pessoas lembram? Futebol. Porque é estigmatizado. O que está fora parece que não é importante, ou que parece que é visto de uma outra maneira. Vocês estavam falando aqui, eu fiquei lembrando, e vendo a intensidade do trabalho, o foco que tu falou, né, do quanto que tu gosta daquilo ali, tem as profissionais que estão ali para ser avaliadas e a pessoa que avalia. Ambos estudando, ambos focados. Então, me remeteu muito a isso, né, enquanto que a gente... aquela fala inicial que a gente tem, que é a nossa meta, propósito e sentido do podcast, que é desmistificar e afastar do julgamento, né? Se é importante para ti, que seja, né? Não importa. Então, acompanhei a Fê, depois a Fê olha e faz um comentário como a gente lembra, né? Mas agora vocês, né? Então, a gente está conseguindo ver o outro lado. Quem entra numa academia, quem tá lá para trabalhar a sua saúde, para emagrecer ou para mobilidade, e para quem tá indo para trás, para quem tá procurando. E é em tudo, né? Tudo vai levar tempo, que nem eu acho que se a pessoa fala assim, pra que isso? É porque aquele não é o propósito dela, né? Mas com certeza, em algum momento da vida, alguma coisa ela faz que vai levar tempo e vai ter que levar dedicação. A gente vai ver a cozinha, né? Gosta de gastronomia e fica tempos preparando um prato. É para tudo, né? Então, se aqui a gente está trazendo a importância do trabalho das gurias, e que é comovente de ver falar quem faz porque realmente não diferente do que a gente falou antes, sobre cuidado com o que tu é influenciado. Porque se a meta não saiu de ti, o sonho não saiu de ti, não segue. Não segue, exato. Tu vai fazer com que quem realmente sonha seja também alvo de tanto julgamento. Até se tu for por moda, né? Tá na moda agora competir, então eu vou competir. Aí tu vai sair de lá frustrado. Total. Que realmente ainda vai frustrar outras pessoas, né? Porque tu tem que, ou o fisiculturismo, ou tu ama muito ele, ou tu odeia ele, porque, né? Ou tu só vai lá admirar. Caminhão junto. E o que é avaliado que o público não sabe? E não percebe aquele detalhe. Esses pequenos detalhes. Que nem a categoria fitness, que nem a gente fala, categoria fitness seria wellness, biquíni, fit model, men's physique, são categorias fitness, né, que são mais detalhados. Então, às vezes, até o jeito que a atleta se posa, né, o jeito que ela posiciona, o jeito que ela se move no palco, são detalhes que para pessoas que estão só assistindo não fazem diferença, mas para quem está ali na mesa de arbitragem faz total diferença. Porque a gente... Lá no shopping, que tu falou de pose, tu até tive que sair mais cedo, que meu menino me ligou, e tu falou exatamente isso, que desde a hora que elas entram lá, elas estão sendo julgadas, elas estão caminhando lá, né? E aí eu lembro que tu falou também delas pararem numa luz que não favorece, então... Sim, então, a luz são próprias para o árbitro enxergar, né? Que nem a gente recebe muitas, às vezes, mensagens tipo, mas a luz de vocês tem que melhorar porque não ficou boa na foto. Eu pensando, mas é para ficar boa na foto ou é para ficar boa para a gente arbitrar? Porque o fotógrafo oficial, todos os eventos têm, ele está lá com a máquina própria para fazer aquele registro, né? E a luz é própria para a gente enxergar, para a gente poder avaliar todos os cortes, avaliar tudo, os detalhes, que nem bodybuilding, classic physique, que precisa estar mais
os músculos fibrados, né? Fibras, né, que são diferentes de cortes profundos. A Morgana já é de uma categoria que apresenta cortes, né? Cortes, que é os músculos todos separados. Mas ela não pode subir no palco fibrada, que daí é o músculo Não dá todo pra fibradinho. E é bem bonito. Eu não posso. Eu amo. Mas aí a categoria dela não pede. Aí, por exemplo, ela fibra muito, né? Acontece. Para a mulher é mais difícil, tá? Mas acontece de algumas fibrar muito. O que ela vai ter que fazer? Esconder na pose. Esconder os pontos fracos, Aí mostrar os entra o pontos fortes. coach Exato, de E pose, aí que é importante. E aí esses detalhes que as pessoas não sabem, né? Não notam. Tipo, mas aquele bodybuilding era o maior. Tá, mas não é por tamanho, né? Não é tamanho. Não entende. Não é tamanho. Ai, mas aquela wellness tinha a gota mais bonita, tá? Mas a gente não tá fazendo um campeonato só de gota, de glúteo. E o contexto geral, que a gente avalia num contexto geral, né? Tudo a gente vai pegar densidade, simetria, proporção, leveza e ver quem que tá melhor naquilo ali. E a wellness traz muito, né? A leveza no palco. A delicadeza no fisiculturismo, né? A wellness. E isso. Oi? De fila, de salto, exato. E como é que, pra ti, inclusive, fica a questão de manter a imparcialidade durante a arbitragem? Porque tu te dá com muita atleta. Isso, ali. Agora vou falar uma coisa, vai dar um corte pra vocês. Que já perdi amigos, amigas, pessoas que, por exemplo, mas por que eu não ganhei? Por que tu não ganhou? Eu não tava condicionado. Mas eu não acho justo, porque subiu no palco, a cabeça não quero nem saber da cabeça pra cima. Sabe, tipo, eu vou avaliar exatamente aquilo que... Quando não consegue ser os dois, você já... Exato. E pronto, né? No teu trabalho, principalmente. Sim, porque eu, né, falando por mim, eu fico pensando assim, e quando a pessoa vier me pedir um feedback, o que eu vou responder? Não, eu dei pra ela, por quê? Porque ela é minha conhecida? Ou eu priorizei ele porque a gente, né, fez um seminário lá, fez um treinão lá, conhece há muito tempo? Não. Subiu no palco, eu nem te conheço. Porque é treinador conhecido, eu vou te avaliar o teu físico. E porque tu já passou, assim, dentro disso que tu tá falando, que até perdeu amizades de alguma situação constrangedora, de alguém vir pra cima de ti de uma forma mais grossa, assim, de te cobrar, não, por que tu não fez treinador? A gente sabe que explode muito, né? E já passou por isso? Já. É bem difícil de tu aceitar, porque são coisas que, por exemplo, que eu convivi com o Joel competindo 20 anos e nunca vi ele fazer isso. Eu não queria fazer isso. Sim. E daí tu acaba esperando que as outras pessoas também não façam, né? Aí te fica tipo, tá, peraí, né? E o respeito. Sim. O respeito com a outra pessoa, porque não é porque a gente tem a liberdade, digamos, tem a liberdade de treinar com a Morgana, conversar com ela, né, dizer o que ela pode melhorar ou não, mas não é porque a gente tem essa liberdade que pode faltar com respeito, né? Sim. Na hora do... Ou beneficiar. Né? Então, as pessoas, eu acho que as pessoas não sabem ainda separar muito as coisas, né? Eu sou teu amigo, mas ali é o teu trabalho, né? Eu sou teu amigo, por ser amigo, teria que respeitar muito mais. Sim. E daí te conhece. De te perguntar assim, me olha aqui antes de eu subir pra ver o que tu tá achando, né? Uns dias antes. Mas as pessoas, eu acho que isso é no geral, né? As pessoas teriam que mudar esse conceito. A gente tem essa conversa, porque a gente até se acerta, se dá bem, né? A gente cada uma tem o seu jeito de agir, se a gente falar e pensar, é mais criteriosa. E aí isso não pode se passar. Não pode. Falou uma coisa que é importante. A amizade mesmo, ela entende a limitação do outro, até onde o outro pode ir, o respeito. Passou disso, é passamento, né? Exato. Tá se passando. É passamento. Porque tô te respeitando dentro do teu trabalho. E se eu vou sair dessa amizade porque eu me senti prejudicado, fica óbvio que o lado era amigo e o lado não é. Né? A amizade, ela respeita o outro e entende até onde o outro vai. Os limites. A gente fala aqui, né? De eu poder, eu tenho filho, cara.
Eu sou difícil, mas eu sou leal. O que importa é isso. Uhum. Mas isso é parceria, entender como é que o outro funciona. Que bom. E respeitar, né? Isso. Quem Uhum. quiser. Mas imagina que no caso dela, tem uma amiga, vamos supor, vocês duas falam, vocês são amigas, ela fala tudo, tu tem que melhorar isso, ela melhora tudo, ela se esforça no máximo de chegar lá, ela melhorou tudo que tu falou. Mas teve outra que isso melhorou. Tipo, tem aquela coisa da genética, não? Com certeza. Exatamente. Conseguiu do melhor, mas a outra conseguiu melhor. E aí a outra pessoa entendeu isso. Aí eu acho que É difícil as pessoas. É que, na verdade, tu não deu o teu melhor. Né? Porque senão tu estaria melhor, né? São melhores, né? Que nem o Ramon. É difícil chegar a outra pessoa. Que nem as mulheres do Brasil, as maiores Mr. Olímpicas do mundo, tem um monte de mulherada. Franciele Matos, Não, a Franciele eu sempre falo, pra mim é zero defeitos, eu acho lindo, então, né? Mas aí tu chegar ao teu melhor, que a gente fala, sabe, dessa mulher, dificilmente tu vai chegar lá e vai bater com ela, porque ela tem aquilo lá, entendeu? É dela. Infelizmente. É, que daí foi o que a Cleiton falou, né? Daí são os pontos, né? Vamos supor que tenha duas wellness, assim, perfeita, digamos. Né? Alguma coisa vai ter de diferente. E eu notei isso muito agora, no nosso último campeonato que teve, que eu fui como convidada influenciadora das Wellness Master, que a gente quer trazer muito esse trabalho. E eu tive a oportunidade de ver como assistir elas. Então teve uma hora que eu vi que os árbitros tiveram uma dificuldade entre duas. Então pede o quarto de voltas, pedem para ir até o fundo do palco. Então eles, ali naqueles mínimos detalhes, é que eles vão ver qual vai se diferenciar. E eu consegui ver isso nesse, não olhar, obviamente, né, mas consegui ver como telespectadora, digamos assim, a dificuldade que às vezes vocês têm por ter duas atletas, ou dois atletas, enfim, no seu shape, sim, o melhor, no seu melhor físico. E aí é no detalhe, eu entendo mais ou menos isso, que é no detalhes que eles conseguem ver, sabe? Às vezes até na pose. Os árbitros, eles estão pelo detalhe. E eu não sei isso. Começa a acontecer. A vitória prova, mas nada impediria de estar dando a vitória. Tipo, né? Justifica ela ganhou o mínimo. E tem muita briga ali entre vocês, discordando? Ou, tipo, cada um no seu, não tem... Dos árbitros, não, a gente conversa bastante para poder chegar num consenso geral, né? Se algum árbitro ficou com dúvida, a gente volta e reavalia. Para todos ter certeza daquilo ali. Não é uma coisa fechada, que vocês podem discutir. A gente pode conversar ali e decidir. E, gurias, falem assim, né, já num diálogo entre as duas, essa evolução do fisiculturismo entre as mulheres ao longo do tempo. Como que vocês trazem isso e percebem isso também? A Morgana trouxe que treina há mais de 20 anos, mas o fisiculturismo passou a fazer parte depois de um certo tempo. No período, exato. Mesma coisa para a Cleci. E vocês estão nesse meio, né? Como que foi evoluindo? Como que a mulher foi ganhando espaço nessa área? Eu acho que mais com a vinda das categorias fitness, porque antes o bodybuilding, ele era bodybuilding, body fitness, então as pessoas entendiam menos, né, e aí essas categorias fitness, elas vieram bem quando a internet explodiu também, e aí isso trouxe uma visibilidade maior para o esporte, quebrou um pouco também as barreiras, né, que tinha contra, né, os bodybuilding, quebrou desmistificou, né, aquilo ali mostrou, ele é um bodybuilding, mas ele não é um marginal, ele é um bodybuilder, ele segue e aí ele é um bodybuilding, mas é porque ele segue uma vida regrada, né, ele tem a hora do treino, ele tem a hora da alimentação. E trabalha como qualquer. Isso, é uma pessoa normal, né, logo as palavras, os adjetivos que direcionam para pessoas mas aquilo também é um trabalho. Sim. E difícil. Eu prefiro arbitrar. Porque tu tem que encaixar na tua rotina esse momento.
do teu treino, né? Por isso que Então- muitos dizem que é um estilo de vida. E Morgana, tu teve alguém em quem tu te inspirou? Não, nunca me inspirei assim, não vou dizer aqui que eu tenho alguém que, ou essa pessoa eu quero chegar assim, eu quero ficar assim. Eu acho que eu busco sempre o meu melhor, é eu me olhar e eu me gostar. Eu evito, nem seria comparação, mas eu evito ter assim, por exemplo, um foco de um atleta. Eu Isso é não, importante. eu Ah, não quero ser igual consigo, a tal não. pessoa. Porque não, é Não biotipo, vai é ser, né? linha do atleta, isso aí é muito importante. Então, daqui a um pouco eu vou perder tempo buscando algo que o meu biotipo, que o meu físico não vou conseguir, isso aí vai me trazer alguma frustração. Então, assim, para mim é muito leve, é o que eu consigo, eu estou no meu limite, ou não estou, enfim, estou sempre em busca de melhora, mas realmente, assim, sendo muito sincera, não tenho, eu quero ficar assim, ou eu busco um shape dessa forma, porque eu acho que é linha do atleta. É eu ser uma atleta, ou eu ser uma fit model, ou eu ser enfim, qualquer outra categoria. Eu acho que, né, Clissi, muitas vezes não é o atleta que escolhe, Uhum. é o O físico físico escolhe a que te categoria. escolhe o atleta, que Uhum. escolhe a categoria. Por exemplo, eu não me encaixaria numa fit model, Uhum. nunca. Numa biquíni, eu não me encaixaria, mas uma wellness sim. Uhum. Sendo que tem toda aquela situação de que eu não treino superiores, porque eu tenho uma predisposição a ter membros superiores grandes, então eles têm todo esse cuidado. Fazem 2 anos que eu não treino superior. Só membro, Aproveita só. o que vem no secundário. Exatamente. Né? O ganho secundário. Aí a gente tem cuidado, tem alguns exercícios, enfim, para mim não pegar muito peso, em função que eu cresço muito ombro, trapézio, e aí isso aí atrapalha, né, Cresci? Uhum. Na minha Não, categoria. Não é o problema, funciona mais ou menos assim pra mim. Se eu fizer todos os dias, é bem mais rápido. Daí muda um Do que pouco a a- linha, né, do que a minha categoria A busca. categoria pede. Que legal, né? Amo ser um wellness e quero, como eu falei, né, eu quero levantar muito essa bandeira, trazer muito essas mulheres que tenham um sonho, que querem competir, ou enfim, não é uma questão idade, eu acho, é uma questão de tu fazer o que tu quer fazer, independente da idade que tu tenha. Né? Então eu sempre falo, enquanto os meus pés me levarem para uma academia ou para subir num palco, eu vou estar lá, independente da minha classificação, independente de vou estar bem ou não, eu vou estar fazendo o que eu gosto, e para mim é prioridade isso na minha vida, me cuidar, me amar, fazer o que eu gosto de fazer, sabe, me tratar bem. Então isso para mim é me tratar bem, é fazer o que eu quero, meu foco é esse, é isso, tranquilo, eu vou lá, vou fazer, não deu certo, beleza, então vamos melhorar, então vamos lá, vamos continuar. Então eu acho que para mim já eu tenho muita determinação, eu tenho hiperfoco nas coisas que eu vou fazer. Isso aí é muito bom para mim, né? Mas também não me cobro. Exato, capricorniana detalhista, né? 27 de dezembro. Então, Tu falou. Vai mandar o foco pra ti. Tu falou que tu não que tu não te inspira em nenhum atleta, né? Mas tu não te compara com nenhum atleta. Mas tu tem algum atleta que tu gostaria muito de conhecer, que tu fala assim, eu queria ter uma ideia, eu queria conhecer. Eu gosto muito da Isa Pereira. Eu acho que ela é uma boa atleta, é um amor de pessoa. Eu acho ela muito acolhedora, assim, os vídeos dela, quando ela fala. Eu acho que ela consegue trazer um bom acolhimento para o outro atleta, para quem está assistindo ela. Enfim, a Ângela Borges, eu acho que é uma referência, né? Eu acho que ela tem um físico incrível, né? Entre outras, mas assim, o que eu acho que eu gosto, não me inspiro jamais, mas que eu gosto, assim, gosto muito do trabalho da Isa. Concordo. E gurias, agora trazendo, né, para saúde mental, existe uma linha tênue entre disciplina e obsessão? Como é que a gente faz? A gente percebeu que a Morgana traz um equilíbrio muito importante. Que eu nunca tinha visto, que é vale difícil, ressaltar. que envolve aqui gostar, não preencher um vazio, objetivo de caminhar. Mas existe, né? E a Cleici acompanhou muitos atletas. Onde é que tá? Onde é que a gente percebe que acontece o desequilíbrio? Onde tu viu que virou uma obsessão?
eu acho que na hora que ele não consegue o resultado que ele esperava. Concordo. Já Porque viu aí- acontecer. E acontece Organização. bastante, porque ou o atleta, ele se frustra, e daí a frustração dele vira ódio pra ti, árbitro, né? Ou ele, tipo, simplesmente desiste. A gente tem um termo que se afunda. É, a gente Saiu, já... É os picos e vales, né? A gente já viu acontecer bastante isso, os dois casos. Ou o atleta se frustra muito com a classificação dele, né? Transforma aquilo, em vez de transformar numa parte, né, de se determinar mais e evoluir mais, não, ele se frustra e aí Quando acaba- o título vale mais que a vida, talvez, né? Para aquele dia. Esquecendo que a vida por Uhum. trás, né? É bom, tu te sente bem, tu te olha no espelho todo dia, Uhum. bom. Tô aqui, agora o título ele vai ser mais um incentivo, e não obter não pode ser Uhum. o que vai fazer parar. Mas percebe, né, eu atendo aqui alguns pacientes que têm esse desenvolvimento e o quanto que é desafiador na questão da restrição alimentar. E aí usa aquilo como um sacrifício. Me sacrifiquei pra nada. Não, Uhum. foi pra algo, né? Uhum. Mas eu percebo e tenho amigos desse campo, assim, dessa área, que eu percebo, assim, no olhar, assim, a compulsão alimentar, o pós. O pós. O pós. Que foi o que eu falei anteriormente. Que talvez ele tá preenchendo um vazio que não é aquilo ali que vai preencher, né? Ou por ego, né? Por ego dele, né? Complicado. Aí, só que ele esquece que é uma competição, que tem outras pessoas competindo com ele. Aí tu tem que saber perder também, não só ganhar, né? Porque eu acho que o verdadeiro atleta, tu conhece ele na derrota, não a parte que ele ganha. Porque o ganhar é fácil, né? E não tão fácil também, porque tem um outro lado. Porque, né, como árbitra, eu vejo que muitos atletas ganham, às vezes ganham até um overall, ou às vezes ganham até, digamos, um Procard. Só que ele ganhou porque alguém teria que ganhar. Sempre alguém vai ter que ganhar na categoria. Sempre alguém vai ter que ganhar um overall. Se for, né, disputando lá um cartão profissional, alguém vai ter que ganhar o cartão profissional. E só que ele não está 100% pronto. Só que ele acha que está 100% pronto. E aí ele se torna, ou ela se torna o rei e a rainha. E aí aquilo sobe, né, pra cabeça. E ele vem... E aí ele vem para um próximo, ou para uma próxima, e aí alguém passa o rodo nele, né? E aí perde feio, e aí não sabe. Aí não sabe perder. Aí tu vai ver se realmente ele era um atleta ou ele estava só por momento, só porque tá na mídia, só porque agora tá em alta, né? Sim. Aí tu vê os verdadeiros atletas são poucos, né? E os Pode. mitos, isso é uma das coisas, né? Mitos, não é sempre não tá sempre vitória. Tu tá lá no padrão para poder competir, para alguns é vitória, para outros é só um processo. Quais os mitos que vocês veem, que vocês podem trazer aqui para os nossos espectadores sobre o fisiculturismo? Que as pessoas pensam que é, mas na verdade é mito. De mito. Poxa. Eu acho que o que tu trouxe ali não seria mito, mas seria o que vocês estavam falando agora, aproveitando, né? Pro atleta que vai lá pelo troféu, pelo que ele ganhou. Cara, então tu não tá fazendo algo que vem de dentro de ti. Porque, falo por mim, né? Indiferente da minha classificação, eu estou lá realizando um sonho. E aquilo ali, para mim, é o ápice da minha felicidade. Tá num palco, gera um nervosismo, mas tu não consegue ver ninguém, tu não olha nada, tu quer dar o teu melhor ali. Isso diferencia um atleta que vai lá e sonha e gosta, que, né, dou como exemplo aí também o Joel, gosta do que faz, entendeu? Não é o atleta que tá indo lá por mídia, por uma foto. Eu acho que existe muito isso, né? Não seria um mito, mas não me ocorre um mito, mas enfim, eu acho que já é isso. Não, sabe aquele É mito. Pois é, como eu disse, eu falo por mim, sim, já participei, como eu falei, falo por mim, né? Eu procuro não ver quem está do meu lado, se é a Cleci ou se é a Carla. Se a Cleci tem um glúteo melhor que o meu, ou se a Carla tem uma
enfim, eu procuro não fazer isso. Mas tem. Tu apoia se precisar. Sim, se conversa. Claro, sim, isso tem muito, tem. Uhum. Porque daí, tu vê que a tua colega do lado tá aqui se batendo. Ou uma maquiagem, ou esquecer um brinco, ou aconteceu alguma coisa com o biquíni, sim, tem esse apoio, sim. Tem. Outro mito que eu acho que vocês já tiraram durante a conversa, que o fisiculturista, o atleta, faz isso. Não, né? Não. São poucas. Exatamente. Já seria uma pessoa muito determinada e disciplinada, né? Não é simples, não. E o bom é que essa disciplina, essa rotina que o atleta tem, isso aí gera em torno da vida dele, no dia a dia dele. Tu vê que é uma pessoa totalmente disciplinada com os teus horários, controlada com tudo. Então tu leva isso pro teu trabalho, tu leva isso pros teus filhos, pra tua família. Então eu acho muito legal isso. Eu consigo fazer estilo de vida, entendeu? E eu consigo separar tudo isso como profissional, como mãe, como mulher, o meu momento, o meu descanso, enfim, é o tu gostar, né? É tu achar o tempo. Como eu falei lá anteriormente também, às vezes saía de plantões trabalhados a noite toda. A gente sabe o que é trabalhar 12 horas noturna. E o meu momento era ir lá e treinar. Se isso é disciplina, é foco, meu foco era ir lá. Era o horário que eu tinha, beleza, era 1 hora, aquela 1 hora eu dava o meu melhor. Né? Eu acho que isso aí que conta muito. Então, tu sempre vai trazer pra tua rotina, pra tua vida. Somos pessoas muito disciplinadas, assim, né? E controladoras com horários. O fisiculturista, ele não faz só isso. Exato. Muito isso. Tudo isso. Porque não é só. Ele é 24 horas. É 24 horas. E ele tem que lembrar que ele é um espelho, né? Para os demais, né? E é um grande mito, né? Não é uma pessoa que a questão do espelho, né? Não, gente, é demais. É uma imagem, não é só uma imagem. É todo um processo atrás. E aí a gente tá lá na academia, a gente vê que é diferente. A gente tá com as gurias, a gente vê que é diferente. Com vocês ali acompanhando um pouquinho. Quando tá lá no treino com personagem diferente de tu tá sozinho. Tu tem um acompanhamento psicológico, acompanhamento de um profissional, endocrinologista, ginecologista. A gente sabe que tem uma galera por trás disso. Então não é só. Né, eu acho que vale aqui para quem está assistindo que olhe de uma forma diferente. Porque são profissionais, né? E é bem delicado. A gente falava, né? Antes. Não vou treinar tal coisa para não ter músculo. Então, agradeço. Vai ter. Vai pela saúde e a estética vem. Porque músculo é vida. A gente trabalha no hospital. Sim. Que a musculatura é essencial. Salva, né? Exato, num paciente acamado, né? Uma pessoa que fica dias em NPO, nada no geral, a pessoa não pode comer. Não pode entrar nada, o corpo tira a energia do músculo para sobreviver. Então, a musculatura, ela não é só algo a mostrar, ela salva a vida da gente, né? A disponibilidade conforme a idade, a musculatura, ela te mantém em pé. Real e oficial. E aí, pegando esse gancho, como que o esporte transformou a vida de vocês, gurias, enquanto mulheres? Bom, para mim, a transformação acontece todos os dias. Né? Todos os dias eu encontro uma nova Morgana, uma nova força, uma nova mulher, o querer mais, o querer fazer mais. Não se torna desafiador para mim, mas eu sempre procuro dar o meu melhor. E é isso, eu amo o que eu faço a todo momento da minha vida, o horário da academia é meu momento. Não é desafiadora a tua pergunta, né? Muitas vezes, assim, não se torna desafiador para mim, sinceramente. Transformou a minha vida muito, todos os dias. Né? Como eu falei anteriormente, lá daquela perda que eu tive, enfim, vários planos, vida, né? Ele era um atleta também. E eu acho que as nossas conversas sempre foi, né? Embora a gente tenha a Gabriela, né? Eu continuava treinando grávida, enfim. E transformou a minha vida também a musculação.
porque eu era uma pessoa que eu treinava, eu não era uma atleta, mas eu treinava, eu tinha um físico excelente, e eu me vi numa situação de uma perda importantíssima na minha vida, e me via muitas vezes não dentro de uma academia, mas num hospital com atendimento psiquiátrico, com atendimento com psicólogo, com terapeuta, porque eu não conseguia administrar aquela perda. E aí eu pensava e comecei a me manejar, não, eu não preciso disso, eu não vou estar aqui dentro, né? Comecei a me manejar dessa forma, disse, poxa, e o meu pós também é em psiquiatria, então eu comecei a me manejar sobre isso, eu não preciso dessa medicação, e aí que foi que eu encontrei. Os primeiros dias foi muito difícil, que eu me fui para uma academia, e eu comecei, e foi um trabalho de formiguinha, daí eu ia, ficava meia hora, chorava, ia para casa, exatamente, ali eu consegui, disse, não, eu vou fazer isso por mim, por ele também, e aí comecei, foi bem difícil no início, mas foi transformador, né? Então eu deixei tudo de lado, segui a minha vida, fui lá, treinava, fazia o que eu podia naquele momento, que eu podia, tive a melhor escolha possível. Então foi transformador nessa situação para mim. Que eu poderia muito bem, tipo, agora eu vou ficar com a minha filha, não vou mais treinar, ou não, depois disso eu ainda fui e consegui ser uma atleta, e consegui ser uma wellness. Então é isso, a transformação total. Para mim talvez foi mais uma coisa de uma transformação talvez mais pessoal, porque a gente começou lá atrás, no interior, né? Nós não somos de uma cidade bem do interior, e era uma coisa totalmente diferente, né? Então, tipo, na cidade, o único que tinha, que praticava fisiculturismo era o Joel, era o doido da cidade, né? De treinar. E aí, tipo, tu dizer que tu faz isso para tua família que não conhece, porque a gente tem família simples, né? Pessoas simples, são pedreiros, são donas de casa, são domésticas, então são pessoas totalmente Leigas, né? diferentes, tipo assim, não, mas o que é isso? Para que isso? Que é a alimentação, né? E a Tudo. gente vem do interior, o quanto que a alimentação Chega na casa, não pode. Viu? Uhum. É. Parece que é o nosso desafio. E aí tu vê que tu se transformou, porque senão, se tu não tivesse essa mudança de estilo de vida, mudança de vida, a tua vida, não que a vida, digamos, da minha mãe, da minha sogra, né, das pessoas, né, que são a nossa base, seja uma vida ruim, mas tu teria aquela vida, né, daí tu vê que tu tem uma outra vida, uma outra visão, né, e que, digamos, agora, essas pessoas, né, tu tem a admiração dessas pessoas, e a gente criou os nossos filhos assim, então, e os nossos netos também, então, de todos eles estão nos campeonatos, amor, Sim, todos eles, e aí tu ser a inspiração deles, aí é uma transformação, talvez uma realização, né, como pessoa, mas te transforma, né, Transformou todo o meio, né? Toda a nossa família, na verdade, né, próximas gerações já, diferente. E aí, pra gente ir caminhando pro encerramento, o dia inteiro. Frases. Quando as luzes do palco se apagam e os títulos, tudo aquilo que é burocrático, né? O título também ficam para trás. Quem são a Morgana e a Cleci fora do fisiculturismo? É profundo. Uhum. A Morgana continua sendo uma mãe, uma mulher que adora o que faz, e uma mulher que realizou um sonho. Uhum. Sonho realizado. Meta atingida, consegui fazer o que eu queria. Mais uma, e tô pronta para a próxima. Uhum. Eu acho que as pessoas, elas esquecem às vezes que tu não é só aquilo ali, né, só uma árbitra, tu não é só um organizador de eventos, que tu tem por trás, né, família, que tu tem outros empregos, né, porque a maioria não vive daquilo ali, então tu tem outros empregos, e aí tu concilia, né, aquilo ali com a tua vida, aquilo ali faz parte da tua vida, então a tua vida praticamente ela continua, digamos que igual, porém só tu não tá sentada numa mesa de arbitragem, né, mas ou tu tá estudando
para o próximo campeonato, né? Tu tá estudando novas categorias, tu tá fazendo novos projetos, né? Tu tá idealizando novas coisas, então tu tem uma vida por trás daquilo ali. E eu acho que um pouco disso, foge um pouco do assunto, mas já dentro do assunto, a internet trouxe um pouco isso, né? Que parece que tu vive, digamos, tu coloca uma live de um campeonato, parece que é só aquilo ali a tua vida, né? Mas que tu não tem por trás, né? Uma família, filhos, netos, emprego, e às vezes tu é cobrado por coisas que, né, não deveria, e tudo continua, não é só ali aquela live durante o campeonato que está acontecendo, continua tudo por trás, né? Então, por isso que volta também aquela parte do respeito que tu tem que ter com todos que estão ali, né? E é muito prazeroso e é muito desafiador, né? Acho que a gente tem aqui, né, 4 mulheres que vivenciam as suas áreas profissionais. É diferente quando tu trabalha numa área e vive outra coisa. Sim. E aí aqui, né, todo trabalho ele é muito valioso, independente do seu trabalho. Uhum. Mas é diferente quando a gente integra a nossa vida ao que a gente faz, né? Alguém um dia escreveu que trabalha com o que gosta e não vai precisar trabalhar o resto da vida. Exato. Muito, que é muito, Mas mas quando envolve a tua vida toda naquela função, tu te transforma por inteiro, Uhum. né? Tu representa algo. Uhum. Tu representa uma ideia. A Morgana trouxe o quanto que o esporte, né, transformou até um luto que poderia dar e a gente sabe que tem, né? Então cada um vivencia o seu luto à medida que tenha também as suas influências. A gente tem um autor que se chama Viktor Frankl, que fala sobre o sentido, né, e o propósito de vida como um salvador, né, de estratégias de luto, porque quando tu sabe o que tu quer, né, tu tem um alvo ali, algumas situações elas são um obstáculo, um período de pausa. Tu Exato. retoma pra tua vida. Quando tu pausa ali, abre os vazios. E aí a gente vai de uma área tão legal, tão bacana, que é o fisiculturismo, para um preenchimento de um vazio que nunca vai se preencher. E vira aí algo que podia ser tão bonito, se perde. Uhum. Então, acho que a gente conseguiu aqui, né, dentro desse tempo, trazer um olhar diferente, né, para o trabalho do atleta fisiculturista. E o que vocês querem que as pessoas lembrem, né, de vocês duas, além das conquistas, além do trabalho, além dos títulos, além dos prêmios? Eu acho que tu sempre procura deixar um legado, né? Um legado por onde É a tu terceira passa, vez que né? essa palavra. Legal. Os convidados vieram. E que, na verdade, acho que poucos sabem o sentido dela, né? Porque um legado não é só ali o que tu postou nas redes sociais, né? Exato. O que tu falou para alguém, né? Um legado é aquilo que alguém vai querer continuar fazendo, né? Na minha percepção, é isso. Alguém vai querer continuar querendo. Isso. Isso. Aham. Tu E vai quem querer. sabe mencionar nosso nome, né? Aham. Eu tô continuando que a Cresci, Aham. ela foi uma pioneira, eu quero continuar o legado da E Cresci. esse que falou uma parte agora do copiar, eu sou muito chata com a coisa de copiar, sabe? Igual. Ai, copia. Daí, por exemplo, eu criei, né? A gente criou no Brasil os seminários, né? Ah, legal. Seminários, imersões, treinão, pré-campeonato. Então, isso não existia em lugar nenhum. Lugar nenhum. Daí, tipo, a gente ia numa academia, não conseguia treinar, né? Sempre vinha alguém perguntar alguma coisa. Vamos fazer um treinão? Tá, foi só o treinão. As pessoas continuavam perguntando. Vamos fazer um seminário? Tá, e continuava. Então, tipo, a gente criou essas coisas e, além de muitas outras coisas, né? Mas o seminário e as imersões é o que corre pelo mundo agora. Daí, às vezes, eu penso, por que as pessoas copiaram? Por que não inventaram outra coisa? Daí o nosso filho tem mais dizer, então, se estão copiando, é porque tá bom. Só que é chato, né? Pensa um pouquinho aí. Pensa, tem uma ideia, né? Mas aí talvez é a parte, digamos, do legado, né? Tá, tu deixou um legado, alguém vai fazer melhor, né? Ou não. Ou não, ou não.
E que bom que a gente pode inspirar as pessoas também, né? Isso aí é muito bom, né? Eu Aham. tá fazendo tal coisa, lembrei que a gente conversou. Que ótimo. E às vezes são mínimos detalhes. Melhorar. Uhum. Acho que a gente continuaria, né, por muito tempo. O assunto tá maravilhoso. E novamente quero agradecer as gurias pelo aceite, por estar aqui com a gente, por trazer uma vibe tá bom, clima. Uma história, né? E a gente quer indicar vocês, né, como um mínimo. Foi Começando pela nossa Ai, obrigada. tem colágeno. Obrigada. Olha. Ai, que legal, com colágeno. é do Obrigada. melhor bolo. Chazinho. Mãos de pai. Aham. Que lindo. Que lindo. Muito obrigada. Amei, Mimo. É um mimo mesmo. Aham. E a gente, eu vou voltar sempre, porque teve café e chimarrão. Um papo bom, né? Café e chimarrão. E aí faltou. Não, uma jovem gente que colabora também. A gente já coloca os jovens em empreendedorismo e ela produz uma forma não consegui fazer porque ela está trabalhando. Não, porque os jovens já trabalhando. Então, a gente sempre gosta, a marca aqui do nosso lugar, né? O nosso pé, é uma conversa boa, né? Agradável. E a gente quer que vocês levem. A gente gosta muito de anotar tudo. Tá? Lindo, amei o Mimo. Muito lindo. Tem um chazinho pra acompanhar, né? Chazinho. Sendo bem tratada, né? Só. Obrigada. Muito obrigada. Muito lindo mesmo. Realmente, vocês aqui. Espero que voltem, Com certeza. porque tem muito assunto que nem a Jenny falou. E eu quero agradecer a confiança de vocês de ter vindo aqui, se deslocado da casa de vocês num sábado, que tá com sol, que a gente tá vendo uma semana. Então, assim, Foi a nossa presença. Foi a nossa presença. Somos luz. Somos luz. Iluminadas. eu quero agradecer a Morgana por ser uma mulher tão inspiradora. Aí 50 a mais, eu também sou 40 a mais, então eu te entendo. Então, assim, para nossa profissão, tu também é personal, é importante a gente tentar tirar essas mulheres 30 a mais, trazer elas para perto de nós. Com certeza. Tipo, ter esclarecido as minhas dúvidas de arbitragem, que eu queria saber aquelas coisas todas que ficam por trás, e que a gente possa tornar nossa parceria cada vez mais além do que começou aqui hoje. Muito obrigada, gurias. É gratificante assim, poder trocar ideias. E aqui a gente construiu pontes, né? Uma inspira a outra. A gente tem o Joel aqui como um grande parceiro. A gente vai te convidar agora. Tu gostou desse assunto? Serviu pra ti e tu acha que vai servir pra pessoa, compartilha. Faça os teus recortes lá na hora de postar. É importante, né, para o nosso trabalho, para essa divulgação, mas muito mais é fazer sentido e poder mudar um pouquinho, né, colocar mais uma vírgula aí na tua história. Então, obrigada, gurias. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até a próxima. Tchau. Olhem para cá, Gurias. Sorriso.